relacionados para a viagem são os lesionados René e Felipe Viseu. O lateral esquerdo já está se recuperando de uma torção de tornozelo e pode ser uma opção para o jogo de volta na quarta-feira que vem no estádio Luso-Brasileiro. Se o Flamengo passar pela Chape, enfrenta o vencedor do confronto entre Fluminense e LDU do Equador. Legal, essa LDU dá vaga no Libertadores, LDU, essa Sul-Americana, eu tô com o negócio de LDU na cabeça, porque tem que fazer um 5 amanhã. Né, Dilson? Que negócio de... Você tem trauma, assim. Eu fui lá, foi 4-1, 5-1. Tem um problema. Lá é fogo, a bola lá, ela vira um ninja, entendeu? Ela some. É o vento lá. Eu fui lá 2 vezes, lá no estádio da LDU. Eu fui 2 vezes no estádio da LDU. A bola vai, eu fui narrando o jogo pela rádio, né? A bola, que só... meu querido, tomou de 4 uma vez, tomou de 5. Aquele time tinha Thiago Neves, tinha Fred, tinha Conca, tinha tudo. Coração Imagina Valente. agora aí com... Coração Valente. Imagina agora, né? Então tem que fazer logo um 5 amanhã aqui, porque vai lá tranquilo. Tá certo que a LDU não tem aquela força que tira de vento, continua. Hoje é uma liga barbante, mas igual o Túlio está dizendo aí, o vento continua, né? Então faz um a gol briga também. Mas Vamos falar da Sul-Americana e vamos deixar o Fluminense amanhã. Aliás, eu quero mais uma vez agradecer aqui a torcida Força Flu. Estarei no setor sul às 7 da noite, junto com o Marcão, né? Eu joguei o mesmo futebol, tem a mesma história do que o Marcão no futebol, né? Estaremos homenageados pela torcida Força Flu amanhã no setor sul, às 7 da noite no Maracanã. E você, torcedor do Fluminense, será uma honra tê-los lá nessa homenagem lá no Maracanã, amanhã às 7 da noite. Obrigado a toda a galera aí da Força Flu. Segundo o Ronaldo, você era um ponta de aço. Não, eu era um fogoso meia. Né? Fogoso? Fazer média, Se você juntar os gols que o Roberto... Peraí, já que falar os gols que o Roberto fez, que o Túlio fez e que eu fiz, dá mais gols que o Pelé com tranquilidade. Os meus cruzamentos. O Nélio com 70 golzitos dele ali só e tal, a gente soma também, não tem problema nenhum, né? Tem um amigo meu que falou que você, quando jogava no Voltaço, lembrava muito o Ibrahimovic. Aí eu falei, porra, é verdade. Não, ele na época, ele se espelhou. Vamos lá, falar do Flamengo hoje com a Chapecoense, porque as pessoas podem não estar dando muito valor, né? Mas é a chance do Flamengo, que perdeu a Libertadores, conquistar uma competição internacional. Então a gente tem que olhar com tranquilidade, com mais calma, essa competição e se motivar para ela também, né, não, Nélio? Sempre, né? O Flamengo em competição tem que estar sempre motivado. É uma competição que vai dar aí praticamente 12 milhões, né, ao vencedor. Vai para a Libertadores, é uma competição internacional. Dá uma vaga para a Libertadores. Pré-Libertadores. Né, o Flamengo vai com o time praticamente todo completo. A Chapecoense com muitos problemas, treinador sem treinador, vai treinador interino, com muitos desfalques. O Flamengo tem tudo para chegar lá e fazer uma grande apresentação. A Chapecoense, em 10 jogos, conseguiu 4 pontos entre Sul-Americana, Brasileiro e Amistosos. Então, a chance toda aí para o Flamengo. Obrigação do Flamengo. Conquistar, chegar lá e fazer obrigação do Flamengo. O que é? Vencer, chegar lá e né? vencer. Por quê? Tem um time melhor, tem um grupo melhor e a situação... Imagina um resultado adverso do Flamengo. Isso é muito ruim, né? Até porque esse título pode salvar o ano também, né? Então a Chapecoense... Você tem um jogo com o Cruzeiro que eu estou muito confiante no negócio da Copa do Brasil. O Ronaldo já disse que ele está fora, perdeu, tal. É uma outra... O Flamengo é Flamengo. É um dos maiores elencos desse país. E o Cruzeiro não é essa história toda. Futebol é uma jogada, mas que tá de igual para igual contra o Cruzeiro, essa, né? Estou colocando aqui. Tá de igual para igual. Mas o Flamengo é o grande favorito para o jogo com a Chapecoense. Com a Chapecoense, sim. Até pelo histórico. Os caras estão preocupados em viajar, fazer jogo, estão vivendo de longe, passado né? ainda. Aquela história, não estão focados na missão. Tanto é que no Campeonato Brasileiro está na zona de rebaixamento. Como é que vai sair? Dá o segundo treinador no ano. Perfeito. O Edilson, o Flamengo não pode priorizar uma competição, não. O Rueda é um especialista, né, em torneios sul-americanos. Eu já achei que ele era um pouco mais, né? Agora estou começando a ficar um pouco com dúvida. Mas olha só, ele Já está acordando comigo? Já está mudando? Eu estou com dúvida, não mudei ainda. Estou com dúvida. É uma grande já tendência começou a para mudar. mudar. Eu esperava mais do Rueda, né? Tá vendo? O Rueda, Já começou a mudar, Valdir. Ele já falou aí nas entrevistas que vai dar prioridade à Sul-Americana, né? Copa do Brasil, que dá vaga a Libertadores e deixou o brasileiro um pouco de lado. Então,
Para o torcedor do Flamengo, isso é perigoso, entendeu? Então o Rueda tem a obrigação de passar pela Chapecoense, começar pelo jogo de hoje. Mas é uma competição que ele conhece, a gente não pode deixar. Ele foi campeão retrasado e foi para a final, que seria a final contra a Chapecoense, cedeu, que não teve o problema do avião. Mas ele estava lá como técnico, né, e iria disputar de igual condição com a Chapecoense o título. Ou seja, os 2 anos seguidos ele chegou na final da Sul-Americana. Então a gente, pelo menos a competição, ele conhece. Agora, o que me chamou a atenção na matéria que vocês aqui não perceberam, o Conca está aí. Vai voltar para a China agora, no final do ano, isso já está resolvido. Mas Giovânio e Rômulo não foram nem no banco. Você imagina o salário desses 3 jogadores que não estão relacionados nem para o jogo de hoje. Quanto que dá aí os 3? Que o Flamengo dá o luxo de não relacionar nem para o banco de reservas. Por baixo, 1,5 milhão. Por baixo. Também, concordo com o Arnaldo. 1,5 milhão. Por baixo. Mas a qualidade deles também, né? A qualidade. Aí, o Edilson, eu acho que, assim, a gente vê, né, o Rueda já está no Flamengo praticamente vai fazer um mês. Ele já deu para perceber a qualidade dos jogadores e o que os jogadores vêm apresentando. Esses 2 jogadores realmente tiveram algumas oportunidades e não aproveitaram, não jogaram bem. Então ele preferiu levar os que estão em melhores condições para esse jogo. Ficaram de fora, sim, foram contratados, sim. Mas ainda não demonstraram o que eles fizeram nas outras equipes. O que me surpreendeu que o Ronaldo fala que o Conca é um fenômeno. O Roberto falou que o Rômulo, que jogou no Vasco, era um outro fenômeno. E o Túlio falando do Giovânio, que jogou lá em São Paulo. Eu não falei os 3 estão fora. Não. Giovânio, eu falei que nunca era fenômeno. Não? Não. Será? Acho que Tem certeza? É absoluta. Pode pegar aí o desempenho dele. O detalhe é o seguinte, o Rueda, ele não indicou ninguém. Ele já pegou esse grupo pronto lá. Se ele continuar, se não levar pancada no meio do caminho e cair antes... Essa é uma outra história. Ele vai mudar esse grupo pro ano que vem. Com certeza. Porque o Flamengo não fez contratações pontuais, o Edilson. O Flamengo contratou uma série de jogadores para posições desnecessárias. Não tinha jogadores demais. Ele não contratou de maneira pontual. Não houve um equilíbrio na contratação. E o Peruquenu, se continuar, ele vai mexer. Já mudou de opinião também, né, Rogério? Não mudei, não. Ele estava elogiando, você chegou aqui elogiando o Rueda Bessa. Agora também já não olha tá. bem, nós temos que explicar. O Valdir colocou de mudanças. O técnico, para começar, não tem critério. Para mim, o Rueda não tem critério. Porque se ele marginalizou o Trauco, chega num jogo importante contra o Botafogo, ele bota o Trauco para jogar. Ele tinha marginalizado. No banco, ele botou o Everton de lateral esquerdo. E o Trauco no banco. Aí, no jogo com o Botafogo, ele colocou. Começou com o Rômulo. O Rômulo não jogou tão mal assim. O Giovânio não. O Giovânio foi péssimo. Agora, não leva os caras para viajar. Tem 3 ex-jogadores aqui. O cara fica já... O jogador já começa a ficar meio preocupado. Agora, tem a obrigação de ganhar hoje. E eu ainda vou fazer uma colocação adiante, porque no domingo o Flamengo joga na Ilha contra o Sport, que está despencando na tabela, com o Vanderlei. Será que ele vai com o time titular ou com o time de reserva, se na quarta-feira ele tem a Chapecoense na Ilha também? Não sei. Ele pode botar lá o Bandeira de zagueiro central, ele pode botar lá o Rodrigo Caetano de lateral direito, ele pode, ele inventa. Então vamos esperar para ver, porque segundo ele falou, não sou eu que estou dizendo, o Campeonato Brasileiro esquece. Ele falou isso. Ele falou isso, esquece que eu vou entrar de cabeça na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Então não vale nada o jogo com ela. Para ele... Perder, ganhar do Sport é a mesma coisa. E ele podia, já preparando o goleiro que vai jogar dia 27, botar para jogar logo. Fala, Roberto. Não, eu realmente não entendi a estratégia do Rueda com relação, primeiro, ao jogo do Botafogo. Campeonato Brasileiro, ele pega os jogadores que são titulares da equipe, leva para concentração, se teve concentração ou não, põe no banco de reserva. E aí o Flamengo toma 1 gol, 2, aí põe todo mundo, ou quase todo mundo, só deixou o Diego fora, que também estava no banco, mas colocou os jogadores, praticamente todos os titulares. Ele está dando uma importância maior à Sul-Americana? Não sei, mas o Campeonato Brasileiro também ele é importante para o Flamengo. Se o Flamengo consegue uma vitória... com o time titular seria mais difícil, independente do Botafogo jogar bem, seria muito mais difícil vencer o Flamengo com o time considerado titular. Aí agora ele
viagem e os jogadores que ele botou para jogar contra o Botafogo, ele tira até da viagem que o Flamengo está fazendo para esse jogo contra a Chapecoense. Então, eu sinceramente não entendi qual foi o critério de levar esses jogadores, e aqui todo mundo foi titular. Hoje mudou, mas não dá para entender. Você ir para uma concentração, ir para o banco, ficar ali, aí toma 2 gols, entra na partida. Não deu. Sinceramente, não está dando para entender qual é a estratégia do treinador. Perfeito. Ele quer, mais uma vez, como o Ronaldo já falou aqui, vai ganhar uma Sul-Americana, vai ganhar uma outra competição, mas acho que o Flamengo tem que estar, pelo plantel que tem que estar dentro do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro para o Flamengo também é importante. E eu acho que o Flamengo entrou para, não sei, para perder o jogo com o Botafogo. O Edilson, o Rueda, na minha opinião, ele está com aquela característica de treinador estrangeiro, fazer o tal do rodízio. E o tal do rodízio aqui no Brasil não funciona com os jogadores brasileiros. Só em pizzaria, né? Não, pois é. Um time... Pizzaria não, e churrascaria também. O time titular fica no banco porque eu vou dar prioridade ao sul-americano. Aí o reserva vai para o brasileiro. Aí volta todo mundo na Copa do Brasil e deixa os reservas no brasileiro. Então ele está tentando, ele está pisando ali no areia movediça. Porque o torcedor do Flamengo não quer saber desse negócio de priorizar só uma competição. O torcedor do Flamengo quer jogar bem em todas as competições. Então tem cuidado, Rueda. Ontem foi uma matéria até que nós colocamos, né? Ele queria que você falasse sobre isso. Ontem, 29 jogadores ele utilizou até agora, desde quando chegou a ser técnico do Flamengo. Aí eu te faço a pergunta, qual é o time titular do Flamengo hoje? Acho que nem você e nem ninguém vai poder responder. Edilson. Hoje que eu digo não é para o jogo, não. Eu estou dizendo o time titular do Flamengo, que você possa colocar as figurinhas na parede ali. Ó. Foi o que nós falamos. Ele chegou ainda, né, sem saber ainda como o elenco do Flamengo estava. Lógico que teve os jogos, ele colocou alguns jogadores, mas foi o que o Túlio falou. O jogador titular não gosta de ficar no banco. Independente de ser partida amistosa, de ser Sul-Americana, de ser Copa do Brasil, não interessa. O jogador gosta de jogar. É lógico que tem outros princípios também. Sabe se o jogador às vezes tem uma lesão, né? Mas o jogador não gosta. E o Flamengo está fazendo muito isso, o sistema de rodízio. Como você falou, a gente hoje não sabe ainda qual é o time titular do Flamengo. Tem algumas posições, sabe que o Diego é titular, o Everton é titular, o Berrio, a zaga, mas em outras posições ainda tem esse rodízio. E que realmente a gente também, que é torcedor, não sabe verdadeiramente qual o time que vai disputar os outros jogos. Ô, Edilson, o Nélio colocou um detalhe muito importante. Espera anunciar ele, já entra logo. Você olha pra mim, aí eu fico assim meio... Há muitos anos, a gente se conhece no olhar. Isso é perigoso, hein? Isso é perigoso. Não, mas aqui, amiga, aqui... Se o Rueda observasse um pouco mais o programa, né, ia ver o nosso entrosamento, ia colocar esse entrosamento no time do Flamengo. Ele já disse o seguinte, que não jogam juntos, o Everton Ribeiro e o Diego. 2 altíssimos investimentos. Na minha opinião, dá para jogar os dois. Mas ele já disse que não joga. Ele já disse também que o Berrio é titular. A zaga, ele está com uma indefinição. O Rodolfo, teoricamente, é o titular. Aí tá brigando lá o Ever, Juan, Rafael Vaz. Então, o torcedor do Flamengo não sabe. Se você for comprar aquela figurinha, o álbum de figurinha, não tem o time do Flamengo, ninguém sabe. E o time com o investimento que fez o Flamengo, Edilson, brincadeira, era para ter o time definido há muito tempo. A gente tem que se destacar que o presidente Bandeira, com todo esforço, a seriedade da sua gestão, colocou no futebol o maior orçamento, né? E não pode deixar de destacar também da movimentação do Rodrigo Caetano no mercado. Trazendo jogadores que até então né, jogam em qualquer time. Jogam, claro. Jogam em qualquer time. Alguns não renderam ainda, como o Giovani. Ainda não renderam, mas podem render. Sim. Mas não podemos deixar de destacar o elenco que o Flamengo tem hoje. É o que todo mundo queria. Não é não, Ronaldo? É o elenco que todo mundo queria. No melhores elencos do Brasil. Eu tenho a minha opinião com relação a isso aí, dele definir um time, é complicado. Porque se ele define um time, aí ele vai jogar uma Copa do Brasil, ele já tem que tirar 4, 5 jogadores que ele colocou como titular. Isso aí eu vou em defesa dele. Eu só não gosto é quando ele marginaliza um profissional e depois, num jogo importantíssimo, coloca o cara para jogar.
cara tá desmotivado, o cara já tá, pô, não jogo nem... Eu não então, sei. Então eu acho que ele, por exemplo, se ele, como ele disse que ia priorizar a Sul-Americana e a Copa do Brasil, eu tenho a impressão de que no próximo domingo ele vai com o time mesclado, aí vai jogar com o time titular contra a Chapecoense, a não ser que ganhe de 4-5 hoje. Aí matou o segundo jogo. Agora, depois ele tem um jogo do Campeonato Brasileiro, depois pega o Cruzeiro, porra. Eu acho que ele deveria ouvir um pouco mais as pessoas que estão no clube. No caso, o Jaime, o Mota. Não, Edilson, porque o Redinho e ele chegaram agora e me parece que não conhecem os meandros do Ninho e da Gávea. Então ele teria que ouvir um pouco mais. Mas eu vejo nos jogos, ele só conversa com o Redinho. Ele não ouve. Então ele chegou, não sei se, cuidado, não ouve, não sei. Mas ele deveria ouvir um pouco mais das pessoas que estão no clube. Eu não sei. Até para conhecer a O Jaime, aquele jogo que ele foi técnico interino aí, ele foi dar entrevista depois de... Não, esquece Campeonato Brasileiro. Ele disse em outras palavras, mas disse isso. Ou seja, pelo discurso do Jaime, foi ouvir o Jaime, o cara que já falou, o ano acabou, praticamente, na opinião dele. Eu não sei o que o Moser faz lá. Não sei, o Jaime a gente sabe. O Moser eu não sei o que faz. Então, a gente não sabe nem o que faz o treinador de goleiro do Flamengo também, né? Põe um, põe o outro, né? Passa tudo. A gente ainda não sabe qual é o goleiro. Eu ainda vou dizer mais uma coisa aqui, que ninguém falou ainda. Eu vou dizer uma coisa aqui. Eu achei a escalação do Flamengo no jogo contra o Botafogo um desrespeito à torcida do Flamengo, sabias? Por quê, Ronaldo? Porque ele esconde o time, não divulga o time, não sei o que. Ah, não sai na hora do jogo. Tá bom. Uma hora antes ele é obrigado a divulgar a escalação do time. Ele frustrou aqueles aqueles torcedores que foram ao estádio. Porque você acha que o Giovani leva público? Você acha que o Rômulo leva público? Mas o Diego leva público. Ou não leva? Yeah. O Guerreiro leva público, mas jogou. E outra coisa também, né? Você tem a qualidade do Diego e você tem a qualidade do Everton Ribeiro. Você viu o Everton Ribeiro, o melhor jogador do Flamengo em campo. Né? Aí ele dá uma declaração dizendo que o Everton Ribeiro e o Diego disputam a mesma posição. Pô, pelo amor de Deus. Você não vai botar o Diego no banco. Então o Everton Ribeiro é banco desse time do Flamengo. É porque não viu o Everton jogar no Cruzeiro, jogando pela direita. Eu sei, entendeu? Mas ele não quer. Por que ele tá querendo? Por que ele tirou o Everton Ribeiro do lado direito? Porque lá é o Berrio, que é o jogador que ele conhece, confia, que jogou com ele e foi campeão com ele. Então ele já logo tirou mas tudo bem. Né, o Everton Ribeiro para cá. E aí você vai botar o Everton Ribeiro com a qualidade que tem no banco. O Everton Ribeiro e Diego são jogadores que você tem que arrumar um jeito. O Vasco, com o Zé Ricardo. Só teve um jogador que não jogou com ele ainda. O Vasco, o Zé Ricardo. Mancoejo. Mas o Mancoejo tem falado muito no banco de reservas. A linguagem mas ele vai ser auxiliar agora, então. Depois entrou contra o Paraná. Acho que ele entrou um pouquinho contra o Paraná, mas no banco de reserva ele está muito ativo, tem dado muita orientação. De repente estão arrumando uma nova função para ele mesmo. Mas você vê igual no próprio Vasco, com a subida do Matheus Vital, que é um baita de um jogador, uma qualidade, um jogador que o Vasco está acreditando, a torcida cada vez mais confiante. Arrumaram um lugar para ele e arrumaram um lugar para o Nenê. Claro. Com o outro eu jogava ele, eu jogava o Nenê, não é isso? Agora não, você tem o Matheus e tem o Nenê, que teoricamente seriam dois jogadores da mesma posição. Ou então, nós já tivemos na seleção brasileira exemplos. 5 camisa 10 de 70. E agora no Flamengo você tem o Diego e o Everton Ribeiro. Não, pelo Diego e o Everton na mesma posição. Não, mas não é. Não é não, Roberto? É verdade. Mas parte do princípio que hoje a indefinição do Flamengo na peça principal, que eu quero dizer, do começo, que é o goleiro, está gerando um desconforto também para esses profissionais. Não pode jogar a Copa do Brasil, o outro não atravessa um bom momento. Mas o Flamengo vai jogar agora uma competição, joga essa partida contra a Chapecoense e depois tem a Copa do Brasil. E até hoje você não sabe quem é o goleiro titular do Flamengo. Então é ruim para os profissionais, próprios goleiros, é ruim para a zaga, que não está treinando, na hora do jogo vai entrar, quem vai ser o goleiro do Flamengo? Essa é a interrogação. São pequenos detalhes, Edilson, que estão acontecendo. E eu torno a dizer, vou ser repetitivo, a escalação do Flamengo nesse jogo contra o Botafogo, deu ao Botafogo, que jogou muito bem, que fez uma grande partida, a condição de ir para campo sabendo que poderia e que teria muito mais condições, porque o Guerreiro voltou, mas alguns jogadores estão totalmente sem atuar. Então isso prova. Tem que atropelar hoje a Chapecoense, ela sem humildade, né? Ir pra cima da Chapecoense e ganhar o jogo. O perigo é esse. Não, que ele vai com o time titular. De repente acontece uma coisa de ter um resultado adverso. E aí, como é que fica?
para decisão. Mas você disse que o Flamengo é favorito. O Flamengo é favorito pelo time que tem, pelo plantel que tem, mas futebol. Pô, o Corinthians é líder. O Wellington Paulista lá no ataque. O Corinthians é líder da competição e perdeu principalmente para as equipes que estão lá embaixo na tabela. Então, palpite, então, do Flamengo e Chapecoense hoje. Vamos entrar, então, na roda aqui, o palpite. O torcedor já mandou? Vários, né? Mas quem sabe, o seu pode sair ainda, hein? 9655333357. Chapecoense e Flamengo, Botafogo e Grêmio. E o maior atropelamento do ano amanhã, o Fluminense em cima da LDU. Dê seu palpite aí. Olha, Ronaldo! Olha, não atravessa um bom momento a Chape. A Poçante Chape não atravessa um bom momento. O Roberto foi feliz, vai com o time titular. Palpite, Ronaldo. 3-0 Flamengo. Pô, fala, Ronaldo é meio... Brasileiro. Deixa eu ver aqui do Roberto Dinamite. Palpite aí, Roberto. Ô, Edilson, vitória do Flamengo, porque o Flamengo tem uma melhor equipe, né? E por isso vai ser vitorioso, 2-1. 2-1. Túlio Maravilha, palpite. 3-1 Flamengo. Valdir, o Flamengo ganha de quanto? Olha, eu até gostaria, em nome do Nery, da Nação Rubro-Negra, grandes amigos, mas olha, eu vou falar. A Chapecoense não tem o Túlio Maravilha, mas tem o Túlio de Melo, que faz gol. Tem o Wellington Paulista. E tem uma máxima no futebol. Toda vez que o interino assume o time, sabe, ele traz o grupo para ele. E o Flamengo está um pouco intranquilo. 1-1. Não vai ser dessa vez. Que não deixa de ser um resultado ruim para o Flamengo. Apesar que toda a sua nuvem negra em cima do Flamengo não vai ser jogar aqui depois, né? Eu não posso confiar muito na Chapecoense. É, né? Vamos lá, né? 2-0 Mengão. 2-0 Flamengo? Elaine Azevedo, fala aí, minha querida, seu palpite. 3-1 Mengão. 3-1, então tá certo. Já que salve então o pessoal, já que você já entrou aqui desvairadamente. Vamos lá. Boa tarde a todos. Estou aqui recebendo a perguntinha de vocês, para vocês estão ligadinhos aí ao vivo no Facebook Edilson Silva na rede. Vamos lá, gostei da música. Carga rápida, vamos lá. Valdo Braga pergunta para Anélio: o que os botafoguenses estão comemorando? Foram eliminados pelo Flamengo, estão atrás no Brasileiro e há 2 anos não ganhava. Se contentam com muito pouco. Isso não tem jeito, né? Faz parte do botafoguense. A gente não tem nem nada a ver com isso. Isso aí é deles mesmo, a gente é outra situação. Ok, com saúde não se brinca. Ao escolher seu plano, pense numa empresa com 50 anos.